Primeiro, Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. E esse texto diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aconselho-te que compres também colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amados, eu gostaria de partilhar com vocês sobre o tema restaurando o fervor espiritual. Os anos mais sombrios da história da igreja haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, no ano 54, assume o governo de Roma, no comando do grande Império Romano. Desde que Nero assumiu o governo, é que as nuvens escuras se formaram no horizonte, preanunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja. Ele era um homem violento, mandando matar inclusive a sua própria mãe. Era um homem devasso, era um homem cruel. 10 anos depois que ele assume o governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia acontece. A mais populosa, a mais rica, a mais poderosa cidade do mundo, conhecida como a cidade eterna, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Não um incêndio qualquer, mas um incêndio devastador, que durou 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. Nero assistia este horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Ao término desse tempo, a cidade de Roma estava devastada. Cerca de 70% da cidade destruída. Das 14 regiões ou 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa um verdadeiro massacre contra os crentes. Eles foram crucificados. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados.
Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue na cidade de Roma. 2 anos depois, ano 66, explode a Guerra dos Judeus, porque uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram e começam a chamada Guerra Judaica. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, Tito, que estava em Israel para contornar a rebelião, cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, e promove o que em 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano em Roma, o verdadeiro anfiteatro da morte, que numa celebração de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre à Igreja de Deus. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, conhecido também como Nero Redivivo, porque perseguiu a igreja com a mesma fúria de Nero, e foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta ilha do Mar Egeu, como que numa colônia penal. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus, fechando-lhe na terra todas as portas. Entretanto, quando todas as portas foram fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando os homens, cheios de empáfia, besuntados de orgulho, ou mesmo adornados de violência cruel, acham que estão no controle da história, eles na verdade estão apenas cumprindo um propósito divino, porque o texto nos informa que João não está na ilha de Patmos por causa de um decreto de Domiciano, mas ele está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Quem está no trono é Deus, quem governa a história é Deus, quem está com as rédeas da história em suas mãos é o próprio Deus. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas esse Jesus que João vê, não é o Cristo suando sangue do Getsêmani, tomado de angústia. O Cristo que João vê não é o Cristo que está sendo espancado e esbordoado no sinédrio. O Cristo que João vê não é o Cristo vilipendiado, cuja fronte é cravada por uma coroa de espinho, espancado no pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que exangue, caminha pelas apinhadas e estreitas ruas de Jerusalém, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida.
O Cristo que João vê não é o Cristo esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a alva lã. Os seus olhos não estão mais empapuçados de dor, mas são como chamas de fogo. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais presas naquele lenho maldito, mas sustentam a igreja. Os seus pés não estão mais pregados na cruz, mas são como bronze polido. O seu rosto não está mais desfigurado pela dor, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Hoje nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, mas estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. O versículo 13 nos mostra que João o vê no meio dos candeeiros, e eu quero dizer a você nesta noite que Jesus está aqui, no meio da sua igreja. Você e eu viemos aqui hoje por esta verdade. Ele está aqui. Se Jesus não estivesse aqui, meus irmãos, por mais bela e por mais emocionante que fosse essa reunião, ela não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Mas no capítulo 2, verso 1, nós somos informados de que Ele não está apenas no meio das igrejas, Ele está andando no meio dos candeeiros. Eu quero dizer a você nesta noite que Jesus está aqui andando entre nós, para nos conhecer, para nos sondar, para nos exortar, para nos repreender, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. Na medida que Jesus caminha entre as 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus usa a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seus irmãos não viram, seu pastor não viu, Jesus viu. Quando você fechou a porta e apagou a luz, Ele estava lá. Nada, nem ninguém pode ocultar nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele conhece. Mas para a igreja de Esmirna, é curioso que Jesus usa uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E eu quero dizer a você, meu amado, que Jesus conhece a sua tribulação, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece o seu choro doído, Ele conhece a dor que lateja e pulsa no seu peito, Ele conhece. E Jesus me choca porque você e eu temos um conceito do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós hoje? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um santuário robusto? É uma igreja que tem um orçamento vultoso? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Este é o conceito que nós temos de uma igreja rica. Mas a igreja de Esmirna era a mais pobre igreja da Ásia. E Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra,
rica no céu. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. É curioso que para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia: estou rico e abastado e não preciso de nada, Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico e diz: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. Porém, amados, para a igreja de Pérgamo, Jesus tem uma outra expressão. Ele diz: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso sobre Pérgamo? Todos vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. Muito provavelmente Jesus disse isso por duas razões muito simples. Primeiro, quando se disputava na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso e constrói o primeiro templo dedicado à adoração ao imperador. Possivelmente Jesus está dizendo isso: qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás, porque todo humanismo idolátrico é satânico, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas em segundo lugar, irmãos, possivelmente Jesus disse isso: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, porque Pérgamo hospedava o templo oficial de Esculápio, o conhecido deus da cura, representado por uma serpente. Caravanas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. Muito provavelmente Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde os homens fabricam um ídolo e adoram um ídolo como se Deus fosse, aí está o trono de Satanás, porque o ídolo é nada, ele é pau, ele é pedra, ele é gesso, ele é mármore, ele é prata, ele é ouro, mas ele tem boca e não fala, ele tem mãos e não apalpa, ele tem pés e não anda, ele tem garganta mas não sai som da sua vida, ele é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é curioso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na medida que Jesus vai caminhando entre as 7 igrejas, irmãos, ele tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Vejam comigo. Para 2 igrejas só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre. Para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para a igreja não é ser forte à luz do que os homens entendem, mas é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, irmãos, Jesus tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. Por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua firmeza doutrinária. Ela não suportava os falsos apóstolos. Pela sua firmeza ética, ela odiava as obras dos nicolaítas que induziam o povo à prostituição. Terceiro, por causa da sua perseverança, mesmo em face da perseguição. Uma igreja bíblica, doutrinariamente saudável, perseverante nas lutas. E com isso Jesus está nos ensinando que nenhuma igreja pode agradar a Jesus se negocia princípios e valores, se transige com a doutrina, se negocia a verdade para alcançar e angariar favores humanos. A palavra de Deus precisa ser proclamada com fidelidade. Nós não podemos tornar essa palavra mais palatável para agradar aos ouvintes, nós temos que pregar com fidelidade. É isso que Jesus elogia na igreja de Éfeso.
Porém, diz a Escritura que Jesus diz assim: eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está um grande risco para nós, irmãos, que às vezes até na defesa da sã doutrina, nós podemos perder o fervor e a piedade. Mantemos a ortodoxia, perdemos o entusiasmo. E eu vou lhes dizer que a ortodoxia é boa, e ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Não basta apenas ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. Olhem comigo agora a igreja de Tiatira. Jesus elogia essa igreja, porque enquanto escreve esta carta, a igreja tem mais fé, a igreja tem mais obras, a igreja tem mais amor. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa porém contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição. Agora compare comigo. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. O que nós aprendemos com isso? É que nós nunca podemos divorciar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. As duas coisas caminham juntas, irmãos. A igreja é bíblica, a igreja é fiel, a igreja mantém a sã doutrina intacta, ela não negocia a verdade. Ao mesmo tempo, é uma igreja amorosa, é uma igreja acolhedora, é uma igreja viva, é uma igreja vibrante, é uma igreja que canta, é uma igreja que ora, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz missões, é uma igreja que ama a Deus, que ama o próximo. Mas vejam comigo, amados, a igreja de Pérgamo, Jesus elogia essa igreja, porque tem gente tão fiel na igreja de Pérgamo, como está escrito aí, que o seu próprio líder, Antipas, foi martirizado pela sua fé. E diz os historiadores que Antipas morreu dentro de um boi de bronze carbonizado. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel, disposta a morrer por Jesus, tem gente flertando com o pecado, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, tem gente vivendo uma vida mundana. E aqui, queridos pastores, fico impressionado, e muitas vezes pelas minhas andanças pelo Brasil me perguntam assim: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? E a minha resposta é esta: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Às vezes a pessoa quer me apertar um pouco mais e pergunta assim: mas e a igreja, a sua denominação, como é que vai? Sabendo que eu sou um pastor presbiteriano. Eu digo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Às vezes eu pergunto à igreja que eu tenho a bênção de ser pastor: e a comunidade que você é pastor, como é que vai? E eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim, irmãos? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que participa da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo grupo musical, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado, numa mesma comunidade. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu conheço. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Irmãos, esta igreja tem um nome na cidade. Tu tens nome de que vives. Se fosse hoje, nós trocaríamos essa nomenclatura, dizendo o seguinte: uma igreja avivada, vibrante, o louvor é magnífico, há uma emoção que transborda, há um entusiasmo epidérmico que todo mundo enxerga e vê. Mas Jesus não se impressiona com os nossos gestos. Às vezes nós aprendemos alguns clichês, irmãos, que impressionam os homens. A gente vai orar, dá uma tremidinha, uma tremidazinha na voz, para deixar assim a impressão que a gente é mais espiritual do que é. A gente tem alguns clichês, algumas expressões que são jargões religiosos.
Mas Jesus não se impressiona com isso. Ele conhece a verdade no íntimo. E aquela igreja que tinha a fama de uma igreja avivada na cidade, Jesus olha e diz: não, você está morta. Você está morta. Tem uns poucos ainda que não contaminaram as suas vestiduras. E sabe, irmãos, Jesus me choca com isso, porque a avaliação dele é tão diferente da minha. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus olha e diz: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus olha: não, você é pobre. Para a igreja que diz que é viva, Jesus olha: não, você está morto. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então, na verdade, quero concluir 3 coisas. Primeiro, o que importa não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que importa não é o que você pensa a seu respeito. O que importa é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião a nosso respeito, Jesus tem um diagnóstico: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Mas agora eu peço aos amados para irem comigo para o capítulo 3, versos 14 a 22. E eu escolhi esse texto porque esta é a única igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus, só censuras. A igreja de Laodiceia. Mas também é muito curioso que esta igreja de Laodiceia é a igreja que, ao se autoavaliar, tem o melhor conceito de si mesma. Essa igreja dá nota máxima para si mesma em todos os quesitos. Essa igreja bate palmas para ela mesma. Essa igreja forma um grande coral de todos os seus membros e canta o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. O que me impressiona nesta igreja, amados, é que Jesus faz aqui 3 coisas. Ele faz um diagnóstico, ele faz um apelo e ele faz uma promessa. Eu não sei se você já perguntou por que Jesus usou as imagens que usou nesta carta. Por exemplo, frio, quente, morno, vestiduras brancas, colírio. Por que Jesus usou essas figuras? Foi por acaso? Ou tinha um propósito? Na verdade, Jesus conhece o texto e o contexto. Ele conhece a cidade e a história da cidade e a geografia da cidade. Quando Jesus usou essa expressão: quem dera fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Jesus vai lançar mão da geografia para ilustrar isso. Quando você vai à cidade de Laodiceia, aquela cidade ficava localizada no vale do rio Lico, a região mais próspera e rica da Ásia Menor. Hoje, ainda uma das regiões mais prósperas da Turquia asiática. Ali existia uma região metropolitana, 3 cidades que ficavam 8 quilômetros uma distância da outra. Tão perto eram que, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ordena que a mesma carta fosse lida na igreja de Laodiceia e na igreja de Hierápolis, porque era uma região metropolitana. Hierápolis era mundialmente famosa, porque ali havia um chamado Castelo de Algodão, uma montanha de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes. Hierápolis era a nossa Caldas Novas brasileira. Pessoas iam para ali para tomar banhos terapêuticos. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, que curiosamente era conhecida também pelas suas fontes de águas frias e geladas, também com efeito terapêutico. Mas Laodiceia, a maior cidade da região, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. E Jesus está dizendo o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam em Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Por que Jesus usa a questão do ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos endinheirados, era a cidade dos ricaços. Tanto é fato que no ano 46 depois de Cristo, essa região metropolitana foi devastada por um terremoto. As duas outras cidades não se reconstruíram, mas Laodiceia foi reconstruída com o dinheiro dos cidadãos ricos da cidade. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Porque Jesus usa a figura das roupas brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Porque Jesus usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Ali havia um remédio quase milagroso, o pó frígio. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamentos de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora, no diagnóstico que Jesus Cristo faz, irmãos, o que me impressiona não é o que ele vê, é o que ele não vê. Prestem atenção comigo, irmãos. Olhem bem esta carta. Não há, da parte de Jesus, a igreja que só recebeu censuras, nenhuma censura de Jesus de problemas doutrinários. Não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Balaão, não tem falsos ensinos, não tem falsos mestres. Nós diríamos que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, mas está provocando náuseas em Jesus. Leia as cartas, e você não verá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Tem problemas morais em Pérgamo, tem problemas morais em Tiatira, tem problemas morais em Sardes. Não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. É uma igreja fortemente ética, não tem escândalo. Leia as cartas, e vocês não verão qualquer sinal de pobreza. Há pobreza em Esmirna, há pobreza em Filadélfia. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todo mundo já era rico. Leia as cartas, e vocês verão que numa época de perseguição no mundo todo, Laodiceia vivia em paz. Agora deixa eu dizer uma coisa soleníssima aqui para vocês. Se você e eu morássemos lá naquela região, sabe qual seria a igreja que nós procuraríamos frequentar com a nossa família? A igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, tinha a melhor avaliação de si mesmo, gozava de boa reputação na cidade. Mas exatamente essa igreja, Jesus olha e diz o seguinte: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o que é que Jesus vê nessa igreja que tanto o incomoda? Somente uma coisa: falta de fervor espiritual. Oh, irmãos amados, eu tenho rodado o Brasil, já pregado em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações. Como orador que me precedeu, tenho pregado em igrejas ultraconservadoras. Se uma mosca voar, você escuta. Já tenho pregado em igrejas ultrapentecostais. Você precisa pedir ao povo assim: calma, 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 calma. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. Nada a ver. Falta brilho nos olhos. Falta coração aquecido. Falta entusiasmo. Falta amor à palavra. Falta zelo com oração. Falta poder espiritual. Falta avivamento, irmãos. Falta avivamento. A igreja contemporânea está ficando cada vez mais secularizada. As pessoas frequentam os templos, mas não são transformadas. Irmãos, o índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro é quase a mesma quantidade dos que estão fora da igreja. O índice de crente desonesto nos seus negócios, que dá um cheque sem fundo, é quase o mesmo fora da igreja.
As pessoas entram para a igreja, mas elas não recebem o poder transformador do evangelho da graça. Oh, irmãos, nós precisamos desesperadamente de um sopro de Deus, nós precisamos desesperadamente de um derramamento do Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o Espírito Santo sopre sobre nós e arranque as cinzas e inflame as brasas e ateie em nós um fogo santo, um fogo que purifica, um fogo que ilumina, um fogo que aquece, um fogo que alastra. E depois que Jesus Cristo faz esse diagnóstico, irmãos, Ele tem, por favor, olhe comigo, Ele tem um apelo a fazer. E no verso 17 ele diz o seguinte, preste bem atenção: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Querido pastor João, às vezes eu fico muito constrangido quando eu leio esse texto, porque parece-nos que Jesus está pegando pesado, e muito pesado. A linguagem é pesadíssima, é de náusea. A grande pergunta é por que Jesus está pegando tão pesado com você e comigo nessa noite? E a resposta é porque Ele nos ama. Jesus não abre mão de ter você, meu amado, minha irmã, uma vida plena, maiúscula, superlativa, cheia do Espírito Santo. Ele não desceu da glória, não morreu naquela cruz, não ressuscitou, não voltou para o céu, não derramou o seu Espírito para produzir um crente apático, um crente morno, um crente xoxo, um crente omisso, um crente mundano. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E agora tem uma ordem: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Verso 18, Jesus Cristo, verso de número 18, Jesus oferece para nós a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, a fim de não ser manifesta a vergonha da tua nudez. Vestes brancas, para que não se manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Na década de 90, alguns aqui se lembram disso, houve uma grande busca de avivamento em todo o Brasil. Congressos, conferências, vigílias de oração. Muitas pessoas, irmãos, na busca do avivamento, se perderam pelos descaminhos do misticismo, buscando as últimas novidades do mercado da fé, procurando aventuras forâneas às Escrituras. E Jesus está nos ensinando uma lição aqui. Aconselho-te, Ele pode mandar, mas é aconselho. Ele se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante, que tem um produto vital e um presente de graça. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sabe o que ele está dizendo? Você quer fervor espiritual? Não corra atrás das novidades do mercado da fé. Você quer fervor espiritual? Volte-se para Jesus. É só Ele que pode inflamar a sua alma. É só Ele que pode aquecer o seu coração. É na presença dEle que o coração arde. E quando o coração arde, os olhos se abrem e os pés se apressam e a boca se abre para proclamar que só Ele é o Senhor. Quando chega no verso 20, Jesus tem um convite doce a fazer. Preste atenção nisso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. A igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma, que ela fazia tudo com ela e para ela. Ela se reunia, ela cantava, ela pregava, ela ofertava, para ela mesma. E ela nem tinha percebido que Jesus estava do lado de fora. Oh, amados irmãos, Jesus precisa ser o centro da nossa vida, do nosso culto, da nossa adoração. E Ele está batendo e insistindo: eis que eu estou à porta e bato. Que Ele me convide para cear com Ele é uma graça, mas que Ele queira cear comigo é um milagre.
A única maneira do seu coração aquecer, meu amado, é assentar-se com Jesus à mesa, é ter comunhão com Ele, é ter intimidade com Ele, é redescobrir o primeiro amor, é voltar a este fervor lá do início da sua vida espiritual, é dizer: Senhor, o melhor que eu já experimentei até hoje, eu preciso, Senhor, sentir de novo, eu preciso, Senhor, viver de novo, eu preciso, Senhor, experimentar de novo. Não me permita, meu Deus, acostumar com o sagrado, não me permita, meu Deus, botar a minha vida espiritual no piloto automático, não permita, Senhor, inflama minha alma, inflama meu coração, aviva minha vida, Senhor, sopra sobre mim o teu sopro, Senhor, visita minha alma nesta noite, Senhor. E depois que ele faz o apelo, ele vai fazer a promessa. E no verso 14 ele vai dizer por que ele tem autoridade para fazer a promessa. Essas coisas diz o amém, ele é o ômega. Se você não escutar Jesus, não tem mais outra visitação de Deus na sua vida, não. Jesus é a última revelação de Deus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. Quem não escutou o Filho, não tem mais esperança. Ele é o ômega. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que ele fala, ele cumpre. O que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazer. Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele foi o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se ele do nada criou o universo, ele é poderoso para inflamar de volta o seu coração. E a promessa está no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe quem vai se assentar publicamente no trono com Jesus? Quem se assentou intimamente com ele à mesa. Para uma igreja que valorizava tanto dinheiro, Jesus está dizendo: eu tenho coisa melhor para você, eu tenho o trono. Por isso ele conclui dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas. Eu confesso a vocês que eu chorei bastante, porque todas essas 7 igrejas estão mortas, literalmente mortas. Você encontra escombros, pedras reviradas e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nessa mesma região não tem sequer hoje 1% de crentes. Sabe por que essas igrejas morreram, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Caminharemos para 504 anos de reforma. Parece-nos que a Europa não tem muito o que celebrar. As igrejas protestantes da Europa estão morrendo. Estão morrendo. Eu estive na Holanda. Até 1960, pastor, os templos estavam abertos e o povo ia para os templos. Hoje os templos estão lá, mas o povo não vai mais. Vamos para a Escócia, berço do presbiterianismo. Para minha tristeza, entramos num dos templos mais belos da capital. Quando eu entrei, não tinha púlpito, nem bancos. O templo tinha sido vendido, era um bar. As pessoas estavam lá bebendo. Fomos para a Inglaterra, onde aconteceram tantos avivamentos. John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, você encontra muitas chamadas dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Os seminários que formaram pastores, teólogos, missionários, tomados de assalto pelos liberais, hoje patrocinam a incredulidade e formam céticos. Agora olha para o Brasil, irmãos. Você já tem denominações inteiras no Brasil que sucumbiram ao liberalismo. Seminários
aqui no Brasil, evangélicos que não creem mais que este livro é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Morrendo. Essa semana passada, pastor, um colega me ligou de uma dessas denominações e diz assim: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão mega igrejas, mega templos, com multidões e multidões, mas não tem evangelho, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre a justificação pela fé, não se prega sobre santificação, não se prega sobre a vida eterna. Onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas, louvado seja Deus, que permanecem ortodoxas e fiéis à doutrina, mas muitas delas já perderam o fervor, estão com uma ortodoxia ossificada. Irmãos amados, nós precisamos desesperadamente hoje pedir a Deus que nos visite com um poderoso avivamento espiritual, que Deus inflame a nossa alma, que Deus desperte o nosso coração. Sabem por quê? E eu termino aqui. Quando aquela geração saiu do Egito, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Diz a Bíblia que toda aquela geração morreu no deserto. Toda aquela geração, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. A segunda geração que nasceu no deserto foi a geração que entrou na terra prometida. Diz a Bíblia que a terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Parece-nos que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram mais crentes do que nós. Parece que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que nós passemos o bastão para a nova geração. Para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Para que os nossos netos sejam cheios do Espírito Santo. Para que a igreja de amanhã seja uma igreja viva, forte, dinâmica, fiel, poderosa, nas mãos de Deus. Que a nossa oração seja essa: reaviva a tua obra, Senhor, reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Isso mexe com você, irmão? Você quer esse avivamento para a sua vida? Você anseia por isso? Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Bendito Deus. Vem, visita, Senhor, a tua vinha nesta noite. É o teu povo que se chama pelo teu nome. Tu estás entre nós, tu conheces o nosso coração, quebra a dureza do nosso coração, tira essa crosta, Senhor, toca no íntimo da nossa alma nesta noite, sopra as cinzas, Senhor, reaviva as brasas, leva-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor, reaviva o nosso coração, visita a nossa casa, restaura a nossa família. Oh meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixes dormir o sono da morte, não nos deixes viver um cristianismo apático, por amor do teu nome, Senhor, não nos deixes nos conformar com este século, reaviva o nosso coração, Senhor. Nós não queremos viver se não for viver na tua presença, se não for viver para a tua glória, se não for viver para exaltar o teu filho, para amá-lo, para glorificá-lo, para torná-lo conhecido. Oh meu Deus, toma nas tuas mãos agora cada homem, cada mulher que entrou nesta casa, toma nas tuas mãos cada pessoa que está assistindo este culto, Senhor, pelas mídias sociais, toma em tuas mãos aqueles que estão aqui, aqueles que estão acolá, por amor do teu nome, reaviva a tua obra, Senhor, desperta a tua igreja, sopra sobre nós o teu sopro. Levanta, Senhor, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja quebrantada, uma igreja que chora pelo pecado, mas uma igreja que se levanta diante deste mundo com coragem para pregar a tua palavra no poder do teu Espírito.
É a nossa súplica, meu Deus, é a nossa necessidade, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém.